Queridos, é muito palpável, tá, o que Deus está dizendo e fazendo. Eu não quero colocar peso em ninguém, tá? Você pode se divertir, você pode ter seu tempo, né? Eu tenho meu tempo, né? Com a minha família, a gente passeia, Só que tem coisa que agride demais a alma. Muita agressão à alma, tá? Eu não quero ser aqueles caras chatos, né? Que é contra isso, contra aquilo outro. Mas é muita sensualidade entrando. Essas cenas, elas marcam a mente. Então você fica perturbado com aquilo. É muita violência, não é só questões sexuais. Isso vai levando a nossa alma a pender para esse lado. É traições, é troca de não sei o quê, e namora 10, e sabe, essas coisas de Hollywood. É muito entorpecimento na alma, o espírito não consegue fluir, fica travado. É uma doideira isso, né? O poderoso Espírito de Deus, vocês vê assim que chega numa região que trava, não vai. E a culpa não é do Senhor, tá, queridos? É os recipientes. O odre, ele não está preparado para receber a glória de Deus. Se vier, preste atenção numa coisa: a presença de Deus, a glória de Deus, para quem não está em santidade, ela é juízo. Você tem o caso de Ananias e Safira. A presença de Deus, para quem não está em santidade, para quem não está almejando um quebrantamento, sendo justificado continuamente pelo sangue de Jesus, ela é juízo. E por causa da misericórdia de Deus, Deus dá uma seguradinha. Mas é nítido, tá? A barreira que é causada, porque a nossa alma está entorpecida. A gente não faz isso por maldade, tá? Eu sei disso, tá? Mas precisa de um aprofundamento melhor nas regiões do Espírito, tá? Nas coisas que o Espírito está fazendo. Não precisa responder. Você levantou hoje, o que você fez? Bastante coisa, né? Esse que é o problema. Muita coisa. Deus não nos chamou para só fazer. Deus nos chamou para estar. Estar, gente. Estar. As circunstâncias que a gente fica enfrentando, aquelas preocupações, aquelas coisas, tudo isso trazem um encarceramento da alma. Isso é bom para os espíritos malignos, sabe? Ficarem ali te permeando, né? Levarem muita gente, por exemplo, agora eu estou falando, você está pensando assim: João, isso não tem nada a ver, cara, eu tenho minha vida para viver. Ótimo, pode vivê-la, não tem problema. Só que não reclame, não murmure. Quando a gente olha para movimentos acontecendo ao redor do globo, a gente fala assim: eu queria aquilo. Não queríamos. Porque se de fato quiséssemos, pagaríamos o preço. Tá? Em oração, em meditação da palavra, em jejum, não há nada de novo, gente, debaixo do céu. Coisas que a gente sabe que são verdadeiras e a gente não pratica. Ficar ali pacientemente esperando pelo Senhor até que Ele venha. Amém? Eu nem estou com pressa. Sabe por quê? Porque eu tenho vivido, né, tentado viver nessa dimensão. E muitas vezes, pela graça de Deus, tenho conseguido. Não há pressa com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é McDonald's, não é Burger King, não é nada disso. Você fica ali pacientemente na espreita, esperando até que Ele venha. E eu estou disposto a esperar os restos dos anos da minha vida, até que essa presença manifesta, ela tome conta de um lugar. Se Deus descer aqui nesse lugar, nessa presença manifesta e gloriosa, nenhum de nós que estamos aqui, ficaríamos de joelho assentado ou em pé. Todos nós meteríamos a cara no pó, devido à presença gloriosa de Deus, que tomaria os nossos espíritos assim, de maneira... Mas não importa se você crê, se você não crê, eu não estou nem preocupado com isso. Eu tenho convicção no meu espírito, se essa presença descer. Lembra quando ela desceu no Monte Sinai? O Senhor diz: Moisés, avisa o povo para que nem toca na fronteira que eu botei ao redor do monte, porque se tocar, e a pessoa que tocava estava em quê? Estava em desobediência, era um incrédulo, não era? Se tocar, morre. É dessa presença que eu estou falando, a presença manifesta. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Deus está lá na sua casa com você, essa é a presença, é a onipresença de Deus. Mas existe a presença manifesta. Existe aquela presença onde Deus, às vezes, toca o cara da direita, mas não toca o cara da esquerda. Já perceberam isso? Alguém sai muito abençoado de um culto, o outro sentir nadica de nada. É gostosa essa presença, ela é boa, mas não é dessa presença que eu estou falando. Existe uma presença de Deus que enche ambientes, atmosferas, e todos
todos, crentes, não crentes, todos são tocados pela glória. É essa presença que eu estou persistindo em perseguir. E é ela que eu quero para a minha cidade, para a minha igreja, para o lugar onde eu moro. É dessa presença. Eu sei que eu preciso de paciência para com ela, mas é dessa presença que eu estou falando. Não, nem acredito nessa presença, o problema é seu. Eu acredito nessa presença, ela é real, está descrita pelo menos 8 textos bíblicos na Bíblia, tá? 8 textos que nos apontam para isso, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Então eu estou te incentivando aqui a você, queridos, menos de nós e mais dele. Dá para tirar 2 horas que você tem gastado no game, dá para tirar, cara, dá para tirar, e você vai ver o que é prazer. Se você vai fazer isso com obrigação, por favor, não faça. Não faça. Tá? Não faça. Por obrigação, por aquela coisa, agora estou deixando um momento de lazer, assim que a gente fala, né? Porque eu tenho que estar... Não faz, nem faz. Continua jogando, continua no entretenimento, continua lá. Né? Continua entorpecendo a alma. Nem faça isso com Deus. Deus, quando olha dos mais altos céus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Pessoas que amam essa presença mais que tudo. Mais que tudo. É prazeroso estar na presença de Deus. Então nem afronte a santidade de Deus, queridos, com essa... agora eu vou pagar um preço de oração e fazer esse sacrifício, esse autoflagelo. Nem faça. Amém? Agora, se nós amamos a presença, se nós temos prazer pela presença, se nós queremos a presença do Senhor em todos os lugares que nós tivermos, essa presença manifesta, a começar pela igreja, porque precisa começar pela igreja. Eu oro os avivamentos de Pensacola, avivamento da Rua Azusa. Você estuda todo o movimento no meio dos moravianos. Essa glória veio. Deus achou no homem, ou nos homens que estavam ali, essas mãos limpas, esse coração puro, e a glória de Deus resolveu descer. Na Rua Azusa diz que 4 quarteirões para frente e para trás, quem passava, as pessoas estavam preocupadas com o seu dia a dia. Caíam confessando os seus pecados diante da glória de Deus. É dessa presença que eu estou falando, é a presença manifesta. Ninguém precisou nem pregar. Eu estou diminuindo, não o tempo, né? O tempo eu não consegui controlar ainda, mas eu tenho ficado mais leve ao pregar. Deus, eu não preciso falar muito, eu não preciso... Gente, vocês já têm tanta informação. Tem tanta gente boa no YouTube, não tem? O que vocês vão receber do Junão? Nada. Nada de novo, nada de diferente. Então eu tenho clamado por essa presença gloriosa que toma o lugar. E a gente só curte ela. Se quebranta e se arrepende realmente diante do Senhor. 1 Samuel capítulo 13. Nos dê, Pai, um coração puro, Senhor Deus, e mãos limpas. Porque se essa é a geração, Senhor Deus, da volta do Senhor, Pai, ela precisa experimentar mais dessa glória, Deus, porque o que vai acontecer quando o Senhor pisar naquele monte, Senhor? O próprio monte fenderá ao meio, Senhor Deus. Uma igreja que não conhece, Senhor Deus, momentos de intimidade únicos diante do Senhor, Pai. Ela não será achada digna, Senhor Deus, de subir, Pai, e encontrar o Senhor nas nuvens, Senhor. Dê-nos mãos limpas, Pai, e um coração puro, Senhor Deus, um lugar onde o Senhor gosta de estar, Senhor. Assim como um dia o Senhor desceu, Pai, na terra, Senhor, para ver o clamor que havia em Sodoma e Gomorra, Senhor Deus. Um clamor de injustiça, Senhor Deus. Um clamor onde o pecado havia atingido, Senhor Deus, o mais altos céus. Mas antes de o Senhor enviar aqueles 2 anjos, Senhor Deus, para destruir aquele lugar, o Senhor encontrou um homem no meio do caminho, Senhor. Pai, o próprio Senhor, Deus, resolveu comer com aquele homem, Senhor. Fez promessa, Senhor Deus, a Sara, dizendo que ela teria um filho, Senhor. Ela riu, Pai, mas o próprio Senhor estava andando, Senhor Deus, nesse solo, Pai, que hoje os nossos pés pisam, chamado terra, Senhor. O Deus Criador resolveu descer, Senhor. E o Senhor disse àquele homem, Pai,
fez promessas maravilhosas de um povo no qual o Senhor se revelou ao longo da história, Senhor. Mas mais impressionante ainda, Senhor Deus, é que o Senhor encontrou um amigo, Senhor Deus, um amigo chamado Abraão, Senhor, que pôde negociar com o Senhor, Pai, a sentença para aquela cidade. Se houvesse, Deus, 50 justos, se houvesse 40, talvez 20, Senhor Deus. Que Deus é esse, Senhor Deus, que desce na terra, negocia, Deus, com um amigo chamado Abraão, Senhor Deus. Abraão se colocou na brecha, Senhor Deus, o Senhor achou ali um homem, Senhor, que o Senhor tinha prazer em estar, em conversar, Senhor. Que seja assim nos nossos dias, Senhor Deus. Nós não estamos procurando só as suas mãos, Senhor Deus, só as bênçãos que vêm do Senhor, ou só o sucesso que o Senhor pode nos dar, Pai, na nossa vida pessoal. Nós estamos procurando um amigo, Senhor. Nós queremos andar pelas ruas da nossa cidade, queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai, com um amigo, Senhor Deus, podendo negociar com esse amigo, podendo ter intimidade com esse amigo, Senhor Deus, podendo ouvir os segredos que estão no seu coração, Deus, a respeito de nós, mas também podendo compartilhar, Deus, os segredos do nosso coração com o Senhor, Pai. Deus, como precisamos disso, Senhor. Nossos púlpitos estão cheios de performance, Senhor Deus. Isso é bom, Pai. Eu sei que isso atrai aquele que está perdido no mundo, Senhor. Pai, mas nós queremos a presença, Senhor. Não é só a performance, Senhor Deus. Não é só o discurso, Senhor Deus. Ah, Deus, deixe-nos ser a geração que te busca, Senhor. A geração que contempla a face, Deus, o Deus de Jacó. Primeiro Samuel 13, versículos 19 em diante. Arma de ataque. Eu quero desenvolver um pouquinho, comentar um pouquinho sobre essa ideia, tá? 1 Samuel 19 diz assim, ó. Aliás, 1 Samuel 13, verso 19, tá? Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha que levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata. Estou lendo na NVT, tá? Talvez esteja uma versão um pouquinho diferente. A medida aí vai aparecer de maneira diferente também, mas na conversão é a mesma coisa, tá? E para afiar um machado, uma foice ou uma ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas, o rei e o filho. Você entende que a gente está acuado porque a gente perdeu a dimensão da arma de ataque? Quando a gente olha para Efésios capítulo 6, Paulo está olhando para um soldado romano, tá? Ele está falando dos armamentos do cristão, da igreja. Ele vai colocar 5 armas de defesa e 1 de ataque. O que os filisteus resolveram fazer para subjugar o povo hebreu nesse tempo de Saul, nesse tempo específico? Não é permitido vocês terem espada ou lanças. Por quê, gente? É uma estratégia militar. Sem espada, você não fere os nossos guerreiros, você não derruba guerreiros, você não mata o inimigo. Não lhes é permitido ter. O inimigo, quando olha para nós,
quando olha para a igreja do Senhor Jesus, o que o diabo mais tem trabalhado em fazer é que a gente não carregue a espada. Eu não estou preocupado se você tem a versão em papel ou em digital, para mim pouco importa. Importa que você manuseie bem a palavra da verdade, a espada do Espírito, a arma de ataque. Nós precisamos aprender a atacar o inimigo. Eu vejo, gente, uma igreja brasileira, tá? E nós fazemos parte disso, acuada. Para o diabo é muito simples, tá? Não é propriamente o diabo, tá? São são os espíritos malignos que fazem isso. Eles enchem você de trabalho, me enchem de preocupações, nos enchem com circunstâncias que a gente não sabe nem porque está vivendo, para que eu e você não possa usar a arma de ataque. Ele vai acuando, ele vai nos acuando. É como esse texto diz, é muito claro isso. Na igreja é proibido ter espadas ou lanças, porque assim eu não posso agredir o inimigo, eu não posso atacar o inimigo. Você pode ver que a gente sempre está na defensiva, a gente sempre está deixando a vida levar, a gente sempre está ali. A gente cresceu ouvindo dentro da igreja o seguinte: não, esse negócio de batalha espiritual é pesado, hein? E cuidado que você entrar nesse negócio é a retaliação. Aí esse discurso, que apesar de ser verdadeiro, ele gerou um medo tão grande na igreja, que a gente, quando vai para períodos de jejum e oração, a gente vai buscar a face de Deus mais intensamente, a gente fala assim: opa, tá confortável, tá bom, eu tenho umas continhas para pagar aqui, tem uns probleminha ali, mas é melhor, né? O inimigo nem me vê, eu vou passar desapercebido nas fileiras do soldado inimigo e vou continuar minha vidinha, e vida leva eu, ou deixa a vida me levar, porque eu nasci assim, eu sou assim, e eu serei para sempre assim. Então nós temos uma igreja que ela é covarde, gente, covarde em se posicionar, covarde em manusear a palavra da verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você, e você pode pensar nessa pergunta, porque ela não é fácil de responder, tá? Você estaria disposto a morrer, a entregar a sua vida por causa da verdade bíblica? Eu estou falando isso de verdade, eu não estou falando num sentido figurado. Você está disposto a ser preso por causa da palavra de Deus? Eu não estou falando no sentido figurado, tá? Eu morri para mim. Não, eu estou falando literalmente. Que agrediu o inimigo? Era proibido, essa é a estratégia do inimigo, era proibido ter espadas e lanças. Se vocês querem afiar algum arado, algum instrumentinho de trabalho, venham até o inimigo vai dar uma olhada no teu instrumento, a gente vai dar uma afiadinha, a gente deixa até mal afiado, meio cego, você vai lá e faz o teu arado, corta o que tem que cortar, usa o seu instrumento, mas espada e lança não. Isso é subjugar o exército do Senhor, e é isso que o inimigo tem feito na terra. Estamos dispostos, gente, por causa da palavra da verdade, ser preso, ser morto, literalmente. Vamos começar a manusear a palavra, tá? Há uma confusão de identidade dentro das pessoas, se perguntando se são homem ou se são mulher. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. Ponto. Por quê? Porque a palavra da verdade diz que homem e mulher Deus os criou, e assim Deus fez, e Deus viu que isso era bom. E Deus disse: sede fecundos. Deus deu a Adão e Eva a capacidade que Ele mesmo tinha de criar, de gerar o seu semelhante. Multipliquem-se, encham a terra. Homem com homem, mulher com mulher não faz isso. Você pode tentar fazer todo tipo de artifício, mas homem com homem, mulher com mulher não faz isso, e ponto, e essa é a palavra. Mas Junão, e cadê o amor? O amor está em confrontar as pessoas na palavra da verdade. Sabe por quê, queridos? Eu e você precisamos entender que se a gente não confrontar e não estiver disposto a ser preso ou a morrer por causa disso, essas pessoas vão ao inferno, e as hordas do inferno têm trabalhado para isso. E o dia que esse corpo físico morrer e a alma sair dele, essas pessoas que pregam tanto o amor livre, eles vão se deparar com, como diz o Caleb, verdadeiros monstros, e vão carregar as almas
ao inferno, e ali, queridos, haverá choro e ranger de dentes, não tem mais volta, não há mais o que se fazer, o que tinha que ser feito é aqui na terra. Aqui estão a palavra de Deus, os profetas, os pastores, a lei de Deus está aqui na terra nos avisando, cabe a nós crer nisso. Vai amar, ame, mas confronte, confronto é amor. Há algo terrível na nossa cultura, quando a gente é confrontado. Quando eu confronto alguém, eu estou amando, eu quero que essa pessoa tome um novo rumo, para que ela viva. Que amor maior é esse do que confrontar uma pessoa no seu pecado e dizer assim, cara, esse caminho é um caminho de morte. Cabe a ela decidir, olha, se ela vai cuspir na minha cara, se ela vai dizer não, é um problema dela, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Há uma confusão na cabeça de todos os cristãos sobre a questão do aborto, mas não, aborto. Aí você pega o caso recentemente agora, mas a menininha de 11 anos, tadinha, eu não estou negando aqui a tragédia que aconteceu com essa menina, e a minha alma quer pegar o estuprador e matá-lo, é isso que eu gostaria de fazer. Só que um crime não justifica outros. Igreja, vocês conseguem entender isso? Conseguem entender isso? Entenda isso. É uma tragédia o que aconteceu. Infelizmente existem homens endemoniados a ponto de fazer isso com uma criança. Mas agora tirar a criança viva de dentro da mãe, você cometeria um crime para poder justificar outro crime? É sangue inocente derramado. Agora por que há confusão? Porque nós não manuseamos a palavra da verdade. Nós não entendemos que Deus é o autor da vida. Então a gente pega o discurso globalista, o discurso, marxista, e infelizmente, eu não tenho nada contra políticos, eu tenho contra ideologias, isso toma toda a esquerda que vem a favor dessas pautas. Isso é maligno. Estude Nietzsche, vai estudar a cabeça de Hitler, você vai ver que na cabeça desses caras comunistas sempre foi essa, dividir para conquistar, e isso está dentro da igreja, dividir para conquistar. E hoje você tem batismo de gente que ainda é gay, você tem toda essa parafernália que está acontecendo. Altares totalmente assim desgraçados, homens em adultério, sensualidades em cima de algo, tudo isso dentro da igreja, pregando o amor e a paz liberal. Por isso que eu estou te perguntando, você está disposto a ser preso por causa da palavra da verdade? Disposto a ser morto por isso? Porque, queridos, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, não tem jeito. Eu queria chegar aqui com um discurso do amor e dizer assim, Deus ama o seu pecado, continue cuidando do seu pecado, adore a Deus, tome a ceia e continue pecando. Faça isso mesmo. A sua alma... A esse momento, gente, não nos direciona a isso. Nós precisamos ser firmes com aquilo no qual nós cremos. Amo a todos, recebo a todos com certeza, queridos, mas não vou abrir mão dos meus princípios. Não vou abrir mão dos meus princípios. E se alguma coisa me é muito complexa para eu entender, eu vou buscar quem sabe mais do que eu vou buscar a própria palavra da verdade, porque eu vou manusear a arma de ataque. Eu preciso começar a agredir o inimigo. Porque o discurso da Globo está aí, dizendo assim, coitadinha, e a juíza que falou não, essa aí, vamos mandar. Está aí. E tem muito cristão que acaba dizendo assim, é verdade, hein, que coisa, meu Deus. Um crime não justifica o outro. Olha só o caso de Davi, adulterou, falou, vou resolver a parada. Foi lá e matou, foi mandando de um assassinato. Um crime tentando encobrir outro. Resolveu alguma coisa? Não, gente. Resolveu nada. Não quer a criança, procure um programa do governo e dê ela. Mas não mata. Compareça diante de Deus como alguém que abandonou um menor. Não que matou, que derrubou sangue inocente. Vocês conseguem compreender isso, gente? A gente precisa começar a manusear a arma de ataque e atacar o inimigo. Nós precisamos começar a ferir o inimigo. Efésios 6, vamos lá. Quando eu falo de arma de ataque, tá? Eu estou falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do próprio Espírito de Deus. O discurso do diabo nunca foi vai lá e se lasca, nunca foi. O
discurso sempre é esse: é verdade que no dia que você comer desse fruto que falar para não comer, você vai morrer? Não é verdade não. É que na verdade, o dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Igual o Senhor. Ele nunca vem, gente, com 2 chifres, um tridente. Tá? Esse diabo nem existe. Efésios 6. O apóstolo Paulo diz assim, ó, a partir do verso 11, ó: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Ele é um estrategista, e a estratégia é: não deixe a igreja, não deixe aqueles povos que diz temer o Senhor usar espadas ou lanças. Tire isso da mão deles, e para nós será sucesso. Tá? Ele é um estrategista. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra principados e potestades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. Olha só, colocando o cinto da verdade. Gente, Paulo está olhando um soldado, mas não tem nada de místico aqui, tá? O cinto da verdade, Paulo está dizendo assim: esteja amarrado, esteja alicerçado na verdade. É a verdade. A verdade acima de qualquer coisa, sempre a verdade, não é meia verdade, não é algo parecido com a verdade, é a verdade. A verdade vai doer, mas é a verdade vai te proteger, a verdade vai fazer de você realmente alguém alicerçado, amarrado no Senhor. É só dizer sempre a verdade. Quando eu conheço a verdade me liberta. É isso, cinturão da verdade. Está dizendo aqui, a couraça da justiça. Nós só somos justificados pelo sangue de Cristo. Eu trabalho pela verdade, mas se não tiver o sangue de Cristo me justificando, eu sou só um cara politicamente correto, um cara honesto, que fala a verdade. Mas quando eu coloco a couraça da justiça, que protege os meus órgãos vitais, aqui eu posso ir para a batalha, porque eu estou realmente revestido pelo sangue de Jesus. Se não tiver o sangue de Jesus, vai morrer em campo de batalha. Sim, da verdade, coraça da justiça, os calçados, né? Usem a paz das boas novas. Aqui é a pregação do Evangelho. Por onde eu vou, eu falo do Evangelho, que é a verdade que liberta. Em todas as situações, leva o escudo da fé. Para quê? Para deter, algumas versões falam dardos, né? A minha aqui diz flechas do fogo maligno. Deus nos deu a espada do Espírito e nos deu 5 equipamentos de defesa. Sabe por quê? Porque o inimigo também ataca. Existe fogo maligno que vem contra nós, que permeia as nossas mentes, com depressão, com toda sorte de maledicência na alma, para levar o homem ao Hades, ao inferno. Esse lugar é real, assim como o céu é real. Na verdade, esses 2 lugares são mais reais do que o lugar em que nós estamos. Isso aqui, você vai ficar aqui o que? 70, 80, 90, 100, 105 anos, você pode ficar aqui. Mas o que é eterno, o que ouro e traça não corrompe, o que vai perdurar para todo sempre. Meu Deus do céu, eu tenho orado para Deus, para que Deus pegue cada cristão dessa igreja aqui e pelo menos uma vez na vida faça, não precisa nem descer lá, que você tenha uma percepção do que é o Hades. Choro, ranger de dentes, pessoas gritando, sendo torturadas dia após dia, um calor do inferno. Você acha que Maringá é quente? Maringá é um doce refresco. Um lugar onde, eu não tenho palavra no português para descrever isso, tá? A gente chama de medo, mas a alma, quando desce lá, ela é aterrorizada por aquilo que a gente chama de medo. É um medo. Pensa no seu maior medo que você já passou aqui na terra, o maior medo, a maior tragédia que já aconteceu, e você ficou com medo. Bom, multiplica isso por 1 milhão de vezes e torna isso constante. Não há alívio, não há escape, não há uma gota para... pelo menos 1 milésimo de segundo de alívio. Mas Deus é soberano e Deus sabe o que faz. Escudo da fé. Usem o capacete da salvação, ó. Que a minha mente... Por que serve um capacete? Para proteger a cabeça. Que a nossa mente sempre seja nas coisas do alto, pensando nas coisas do alto. O capacete da salvação. Aqui eu estou passando as tribulações do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Então eu guardo minha mente, eu me guardo no amor de Deus, eu protejo minha mente das coisas que vêm, das coisas que tentam me afastar do Senhor, que fazem eu ter falta de fé. Eu guardo minha mente.
Então apareceu as 5 armas de defesa, porque é necessária, tá? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está aí a tua arma de ataque. Espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Gente, Jesus, quando foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, por 3 vezes, o que ele faz? Ele usa a palavra, ele usa a espada, ele fere o inimigo, ele fere o próprio tentador. Até que Satanás então retira-se dele. Hebreus capítulo 4 fala da espada do Espírito, fala da palavra de Deus. Hebreus 4, verso 12 diz assim, ó: pois a palavra de Deus, é a palavra, gente, é legal, tá, gente? Eu sei que as igrejas fazem isso e é bom, porque tem muita gente que vem de fora e são acostumados com coisas do mundo, e eles verem uma boa performance, eles verem, né, um altar bonito, assim, arrumado, com luz e música, cara, tudo isso é bom, isso acrescenta. Mas a gente não pode resumir a só isso. Gente, não dá pra gente continuar pregando a palavra de Deus em busca de performance. Não dá, cara. Deixa para quem está fazendo isso fazer, e que faça para a glória de Deus, porque se alguém proclamando o reino de Deus, que seja feliz nisso. Mas eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso, Senhor, não dá para ficar fazendo isso. Eu prefiro fazer outra coisa da vida, eu prefiro estar atrás de uma mesa, eu prefiro dar aula de estatística. Eu prefiro estar numa universidade, eu prefiro estar num colégio, é melhor estar em outro lugar, Deus. Porque fazer isso que nós, sacerdotes do Senhor, fazemos, só por fazer, queridos, onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? A palavra de Deus, a palavra fala por si só. Eu, na hora que um nível de loucura maior me atingir, vocês vão ver o que vai acontecer nesse púlpito aqui. A Bíblia diz que Jonathan Edwards, estou lembrando aqui agora no seu famoso sermão, né, Pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que ele estava assim, ó, com o sermão, tá? Lendo. E diz que os ouvintes que estavam ali tiveram uma percepção muito forte do chão se abrindo. E eles puderam ver aquilo que aguarda os que não têm o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. Dizem estudiosos que esse foi o sermão de 1 milhão de almas que se converteram ao Senhor. 1 milhão de almas. A palavra de Deus é viva e poderosa, é a palavra de Deus, queridos. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito. Vocês têm percepção do que é alma e do que é espírito? Que você é um ser tripartido? Falar de corpo não tem problema, né? É visível, é fácil. Apesar de qualquer hora eu vou trabalhar esses 3 elementos, tá? É templo do Espírito Santo. Romanos 12 diz: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está falando isso aqui. Eu ergo minhas mãos, eu ando em santidade, porque eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Espírito de Deus mora dentro desse tabernáculo móvel aqui. Ele está sendo corrompido por causa da herança do pecado. Ele vai morrer um dia. Mas se o arrebatamento acontecer, ou se ele não acontecer depois da minha morte, esse corpo corruptível ele vai se revestir de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se reveste de imortalidade. Então nós teremos um corpo igual ao de Jesus, é um corpo. A tua alma é a tua psique. Então eu gosto de apontar aqui porque ela fica aqui, é onde moram tuas emoções, é teu centro de inteligência, é onde você toma decisões, é onde você chora, fica ansioso, você fica decepcionado, você fica amargurado, é onde estão todas as feridas da sua alma, que alguém te agrediu por palavras, te agrediu por atitudes, fez coisas contra você que te machucam, está tudo aqui na sua alma. E a nossa alma, ela chora muitas vezes diante de Deus. Mas você é um ser que também possui um espírito. Se você nasceu de novo, essa é uma mensagem para cristãos que nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem isso. O seu espírito, quando o Espírito de Deus te convenceu do pecado, do juízo e da justiça, ele soprou
e recriou o teu espírito em Deus. O mesmo espírito que estava em Adão e que caiu e que foi reconciliado em Jesus Cristo, ele agora habita em mim. Então eu sei exatamente quando é minha alma gritando e quando é meu espírito falando. Eu não estou falando aqui dos dons espirituais, eu não estou falando aqui das coisas que muita gente acha coisa maluca. Isso faz parte, eu não estou falando disso. Eu estou falando que você consegue identificar o que é alma e o que é espírito. E o que me ajuda muito é o que? A poderosa palavra de Deus, porque ela penetra a ponto de dividir as coisas da alma e do espírito. Então, quando eu estou em confusão, eu vou para a palavra de Deus, Deus me direciona e fala assim: isso é espírito, isso vem de mim, é aqui que eu comunico com você. Isso só é a tua alma, Júnior. E nem tudo que está na sua alma é pecaminoso. Aqui mora a sua criatividade, aqui mora a maneira como você se expressa, aqui mora muitas coisas sobre você que é bom, mas que precisa se converter dia após dia, ser transformado de glória em glória, até ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor vai nos dar um corpo incorruptível, uma alma regenerada, porque nós aprendemos a viver pelo Espírito. Paulo vai dizer em Gálatas 5, porque o Espírito, ele milita contra, ali às vezes usa essa expressão carne, mas ali é a alma, tá? O desejo do homem, tá? Aí há uma guerra dentro da gente. Você consegue perceber isso dia após dia na sua vida? E para que lado tem pendido? Ela penetra a ponto de dividir junta e medula e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos do coração. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestaremos contas. Depois que você começa a visitar a eternidade de Deus, o Cronos aqui você percebe que ele é pouca coisa. Naquele lugar onde não há tempo, onde é atemporal, onde um dia parece 1000 anos e 1000 anos parece um dia, você começa a olhar para o Cronos dos homens, os dias, tá? A volta que o sol dá, né? Que a terra dá, e 1 ano, e você começa a perceber, cara, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O Kairos acontece quando esse tempo está de Deus e o tempo Cronos do homem. Então Deus interfere na história do Cronos do homem. Então aqui acontece o Kairos. Por isso que a gente chama de o tempo de Deus intervindo no tempo do homem. É quando milagres são destravados, coisas extraordinárias no ambiente profético acontecem nas nossas vidas aqui para o Cronos. Mas não, por que você está falando isso? Porque todos nós vamos prestar conta um dia diante de Deus. E eu já tive essa mentalidade, tá? Quando eu era mais novo, mas vai demorar muito ainda. Queridos, e pode demorar 100 anos, não tem problema. É um piscar, Deus já está lá. A presença de Deus já está lá. Deus, eu sempre costumo brincar, né? Deus está e Deus está. Passado, presente e futuro aqui no Cronos não é um problema para Deus. Nós estamos presos nesses ciclos. Deus não. Você consegue entender isso? É difícil, né? Porque falar que Deus está aqui no Japão ao mesmo tempo, para nós é tranquilo, isso é onipresença. Mas tem também a onisciência, Deus sabe de tudo. Tem a onipotência, Deus é todo poderoso. Então, se o tempo dominasse Deus, então todo o panteão grego seria maior do que Deus. Porque lá você encontra o Deus Cronos, o Deus do tempo. Mas Deus não está limitado ao tempo, Deus também é Senhor do tempo. Consegue compreender isso? Todos nós compareceremos diante do Senhor e nós seremos julgados, não como ser julgado por essa palavra, e só por ela. E eu prefiro morrer pelas mãos dos homens que podem matar só o corpo, do que aquele que tem poder para jogar a alma no Hades. Provérbios 18, 21 diz que morte e vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza come do seu fruto. Eu quero ir para uma parte prática aqui, que às vezes a gente fala bastante, né? Eu estou falando de arma de ataque, tá? Oi? 18, 21. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Você, preste atenção, não estou falando aqui de ofícios de Efésios 4, tá? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, porque agora a gente pode falar sobre isso. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 fala sobre os dons, e lá diz que todos podem profetizar. Todos. Inclusive Paulo fala assim: eu quero que vocês busquem os melhores dons. Eu quero que vocês busquem profetizar. Todo cristão
deveria profetizar. Deveria. Nem todos vão ser profetas, tá? Porque isso é um ofício. Mas todos devem profetizar. Isso é algo que o apóstolo Paulo diz que nós devemos anelar por isso. Então o texto está dizendo que morte e vida estão no poder da língua. Você é feliz quando você tira proveito dela. Não tem dificuldade com essas coisas. Vamos para uma parte prática. Vamos lá. Vamos pegar aqui Salmo 23, vai, aquele que os cristãos gostam de deixar aberto em algum lugar empoeirando. Salmo 23. Eu vou te mostrar o que é uma arma de ataque. Eu vou fazer isso. Você pode ficar observando se você quiser, tá? Mas eu vou demonstrar para você o que nós deveríamos fazer nos nossos lares, no nosso dia a dia, tá? Você não precisa incomodar vizinho para fazer isso, você não precisa incomodar nem quem está no outro quarto. Tá? Você pode ir lá no teu secreto fazer isso. Salmo 23. Eu vou usar uma arma de ataque, ok? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor é o supremo pastor. Você pode ir navegando. Eu ouvi uma vez um documentário de um militar, e ele diz assim, era um sniper, a arma que eu uso, eu tenho que, para mim, ela é como o meu corpo, um membro do meu corpo. Eu manuseio ela, eu sinto o vento, eu sinto a direção, a mira, o gatilho, toda ela é como se fosse um braço meu, porque senão eu vou errar o tiro. Está ele dando esses depoimentos. Quando a gente pensa na palavra da verdade, na palavra de Deus, na espada, a arma de ataque, a gente precisa ter isso como parte do nosso corpo. Eu preciso aprender a manusear isso de maneira assim sucinta, leve. E aí vai muito conhecimento de como você está treinando isso. Eu vou continuar, tá? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. O apóstolo Pedro também vai dizer na sua carta que o Senhor é o supremo pastor, o bispo das nossas almas, Senhor Deus. A tua palavra diz que nada vai faltar. Eu estou aqui na minha casa, Deus, eu estou declarando que naquela mesa, naqueles armários, no tanque de gasolina do meu carro, Senhor Deus, na barriga dos meus filhos e da minha esposa, nada vai faltar. Na verdade, a tua palavra diz em Deuteronômio 28, gente, eu estou cortando para todo, eu estou dando golpes. Tua palavra diz em Deuteronômio 28 que se eu obedecer os seus mandamentos, Senhor Deus, e se eu for fiel àquilo que está escrito na sua palavra, eu vou comer, na verdade, o melhor dessa terra, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor não tem obrigação de fazer isso, Senhor, mas pela sua misericórdia que me alcance e me acorda a cada manhã, Senhor Deus. Eu sei que eu posso amanhã, Deus, estar numa churrascaria, e que talvez hoje eu esteja comendo arroz, feijão e ovo, mas talvez daqui a alguns dias eu vou estar, Senhor Deus, num lugar onde serve massas, porque o Senhor é o meu pastor, Deus, e nada me faltará, eu vou ter um sapato para vestir, uma roupa para vestir, eu vou pagar minhas contas em dia, Senhor Deus, porque eu não vou sujar o meu nome, Senhor Deus, eu darei testemunho, Senhor Deus, daquilo que o Senhor é na terra, e como filho, Senhor Deus, eu tomo posse dessa herança, Senhor. Tua palavra diz que não é bom a gente ter muito, porque a gente pode achar que é bom demais e se desviar do Senhor, mas a mesma palavra diz que não é bom, Senhor Deus, eu ter pouco, porque pode ser, Senhor Deus, que eu venha a roubar. Então me dê o necessário, Senhor Deus, para guerrear as batalhas de hoje. Eu vou continuar lendo o texto, tá? Eu posso ficar fazendo isso o dia inteiro dentro do meu quarto. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Senhor Deus, o Senhor é a minha segurança, Pai. Tranquilidade eu só encontro debaixo da sua poderosa presença. Aliás, a sua palavra diz no Salmo 91 também, que bem-aventurado é aquele que se abriga debaixo da tua onipotência, debaixo da sombra das suas asas. Ali nós encontramos refúgio, Senhor. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o meu nome. Deus, a tua palavra também diz em Isaías, Senhor Deus, que o Senhor faz forte ao cansado. O Senhor multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus, hoje eu estou moído, Senhor Deus. O meu corpo corruptível aqui, Senhor Deus, ele ainda não está preparado para essa glória extraordinária do Senhor. Ele está cansado com os afazeres aqui da terra. Deus, vivifica-me, sopra no meu espírito para que haja um avivamento na alma e até os meus ossos, Senhor Deus, sejam de novo restabelecidos. Restabelece a minha força, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor faz forte ao cansado, Deus, e multiplica as forças. Aquele que não tem nenhum vigor. Gente, eu tô. Deus, mesmo quando a depressão, Deus, quando a tristeza invade esses ossos aqui, os ossos do junão, Senhor Deus, eu não quero levantar pela cama de manhã, eu não quero, Senhor Deus, batalhar mais um dia, Senhor Deus, eu sei que a sua palavra, Senhor Deus, é ela que me sustenta, eu sei que é o Senhor que me guia, eu sei que é o Senhor quem renova as forças desse corpo, Pai. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Jesus, ainda que a gente tem que fazer coisas que não são, a gente não gosta, Senhor Deus, que a gente passe por aflições, porque a tua palavra diz que a gente vai passar por aflições, ela também nos garante a sua presença, diz que o Senhor vai estar comigo, Senhor Deus. Queridos, uma coisa importante quando você vai usando a espada, eu não me guio pela emoção, eu posso ser emocionado, mas eu não me guio pela emoção. Eu estou com uma tristeza profunda nos ossos, só que eu estou declarando alegria.
Ah, Deus, sua palavra diz que Neemias diz que a alegria do Senhor é a minha força. Eu estou triste, cara. Eu não tô... Essa é a questão do Espírito. Eu não sou guiado pela emoção. Não sou guiado. Pode acontecer de eu me emocionar nesse processo, mas eu não sou guiado por ela. Assim, quando eu estou muito feliz também, ó Senhor Deus, eu sei que o Senhor é aquele que também vai trazer tempo de aflições. Há tempos de abundância, mas também há tempos, Senhor Deus, de escassez. Então me ajuda, Senhor Deus, a, igual o apóstolo Paulo, poder viver todas as situações. Eu tudo posso, Senhor Deus, naquele que me fortalece. Na doença, quando eu estou bem de saúde, quando eu estou bem de grana, quando eu estou ruim de grana, tudo eu posso, Senhor Deus. Eu posso passar por todas essas coisas, porque eu sei que o Senhor está comigo, Jesus. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus, os espíritos malignos, eles estão querendo me arrastar para o inferno, Senhor. Eles querem, Senhor Deus, na verdade, me esfriar, Senhor Deus. Esses principados, esses príncipes das trevas, eles vêm até minha casa, Senhor Deus, muitas vezes, jogam em mim, Deus, culpa, jogam em mim medo, jogam em mim tantas coisas, Senhor Deus. Fazem com que eu olhe para os irmãos lá na igreja e sinta tristeza, Deus. É um pecando, é outro fazendo aquilo, é outro não concordando comigo, é outro rebatendo o que a gente está tentando construir. Deus, é não concordando com tantas coisas que a gente vê, Senhor Deus. Que tristeza, que vontade de parar, Senhor Deus. Ah, Pai, os inimigos têm tentado realmente me destruir, Senhor Deus, mas eu sei que o Senhor faz os meus pés, Senhor Deus, mais rápido que os pés de uma corça. Me livra, Deus, do laço do passarinheiro, Senhor Deus. Ainda que as hordas do inferno avancem contra a minha vida, Senhor Deus, elas não prevalecerão, Senhor Deus, porque nós estamos aqui guerreando e na verdade nós queremos ferir o inimigo, Senhor Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Cara, você pode fazer isso o dia inteiro, eu estou pegando o Salmo 23, tá? Você quer escolher outro texto? Alguém sugere algum outro texto? Fala aí outro texto. Salmo 91. Aí a gente fala assim, não tem o que orar, que a gente já orou pelos enfermos, orou pelos... Será que não tem? Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Ah, Deus, como eu amo essa presença. Eu quero descansar, Pai. Tua palavra diz em outro salmo que debaixo do teu trono, Senhor, existe um rio que flui. Deus, eu quero descansar nesse rio. Eu quero ser renovado, Senhor Deus, debaixo da sombra das suas asas, Senhor Deus. Eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o Deus em quem confio. Deus, eu não confio nem em carro, nem em cavalo, Senhor Deus. Eu não confio na minha conta bancária, eu não confio, Senhor Deus, nas pessoas que estão ao meu derredor, porque elas podem vacilar, Deus, não por maldade, Pai, mas porque elas também são imperfeitas, igualzinho a mim, Senhor. Mas no Senhor eu posso confiar, Senhor Deus. O Senhor, eu encontrei um amigo seguro, um amigo fiel, um amigo todo-poderoso. Na verdade, eu encontrei aquele que é o Senhor dos exércitos e que peleja as minhas guerras, Senhor Deus. Então, entra com providência, Senhor Deus, naquilo que eu estou tendo dificuldade em descansar, nos meus anseios, nos meus problemas pessoais. Eu posso citar cada problema pessoal, não vou fazer isso aqui porque não te interessa, né? E assim, eu vou... O que eu estou fazendo? Estou manuseando a espada. Manuseando a espada. A minha pergunta, queridos, eu quero terminar aqui, tá? Até quando você vai deixar o diabo montado nas tuas costas? Quando Deus me deu essa palavra algumas semanas atrás, e primeiro eu escrevo, né? A gente estuda um pouco para ver se não fala tanta besteira, né? Eu via muitas pessoas, eu não reconhecia as pessoas, mas muitas pessoas que estavam num culto adorando a Deus, que estavam lavando louças em suas casas, estavam lavando calçadas em suas casas, e até brotava um cântico, mas o diabo estava montado nas costas, estava lá, como uma névoa, como uma nuvem, montado nas costas, porque assim que o louvor saía dos lábios, vinha murmurações, e era o próprio espírito maligno soprando isso na alma da pessoa, vinha vontade de parar, vontade de desistir, de largar tudo, de desistir de casamento, desistir de filho, desistir de profissão, desistir de igreja, parar, falando no coração, tá? Ouvindo o coração, a alma. Não vale a pena servir ao Senhor, porque olha só o que eu tenho passado. No coração, a revolta se manifestando, dizendo assim, eu vou parar de seguir o Senhor. Eu não vou mais fazer tanto sacrifício assim pela casa do Senhor, ou pelo próprio Senhor. Afinal de contas, eu não vejo mudança. Eu escutava isso de maneira muito audível. E minha pergunta é, até quando nós vamos deixar o diabo montado nas nossas costas? Até quando a gente vai estar murmurando, até quando? Eu não estou dizendo que isso não é um pecado da alma do homem, tá? A alma do homem precisa ser tratada. A gente por si só já iria para o inferno sozinho.
Mas a gente precisa começar a combater. Entendeu? Diabo, sai da minha casa. Você não tem permissão para estar na minha... Eu converso só, eu não tenho problema com isso. Eu não preciso que nenhum vizinho me escute. Muitas vezes eu não preciso nem que as crianças me escutem. Mas na minha casa você não vai ficar, não. Estou lavando louça que está montada aqui, me atormentando aqui, um do lado direito, do lado esquerdo. Vaza pela janela, pela porta, mas dá a linha da pipa, some daqui. O sangue de Jesus está nesse lugar. E eu sei que há muitos, eu sei que essas pessoas estão pautadas nisso, tá? Dizem, não, a gente não deve ungir coisas, a gente tem que... porque a Bíblia só fala para... Eu entendo isso, tá? E minha teologia também diz isso. Mas eu cato meu óleo que eu tenho lá, que veio de Israel, inclusive eu quero ver se você tem um óleo igual a esse, tá? Isso é brincadeira, tá, gente? E eu ponho na janela, eu ponho, não vai entrar aqui não, maldito. Na minha casa, não. Nós precisamos começar, queridos, a agredir o inimigo. Quer agredir o inimigo? Ore mais. Quer começar a agredir o inimigo? Jejue mais. Seja exato. Precisamos começar a usar a arma de ataque, queridos. Vem tempos aí que se a espada do Espírito ela não estiver dentro de mim, eu não souber manusear ela, nós seremos envergonhados e derrotados diante do Senhor. O diabo não está brincando, não tem brincadeira de mimimi, mas não tem brincadeira, não tem brincadeira. É sério, gente, a coisa. É terrível. Nem sei se eu devia falar isso. Ao longo dos séculos, a igreja sempre foi um alvo, tá? Sempre foi um alvo, mas ao longo dos séculos, a briga era pela alma perdida. Nesses últimos dias, príncipes das trevas não estão mais lá fora, eles estão dentro. Porque a ousadia deles é tamanha, porque eles sabem que o tempo se aproxima. E eles querem arrancar os que estão aqui dentro. Esfriamento espiritual. Popularmente chamam esse príncipe de quebra do altar, tá? Mas não tem isso na Bíblia, tá? É um espírito de esfriamento. Popularmente é assim que o pessoal chama. É um príncipe das trevas. Trabalha querendo esfriar o crente. Querendo falar assim, isso mesmo. Eu vou te mostrar a estratégia, tá? Depois vocês podem me bater por causa do horário. Ele chega em você, crente fervoroso. Você está radical demais. Não precisa jejuar tanto, jejua menos. Então você começa a jejuar menos. Você é radical demais, corta um pouco o louvor, corta um pouco a oração, você está radical demais. Trabalhe mais, que você vai ganhar mais. Isso se torna uma verdade, tá? O cara ganha 2, o cara ganha 3, o cara ganha 10, o cara passa a ganhar 15, o cara passa a ganhar 20, só que o nível de responsabilidade aumenta. Foi isso que Faraó fez com o povo. Então ganhe mais, mas tenha mais responsabilidade. Sabe por quê? Porque o diabo não se importa com o tanto de dinheiro que você vai ganhar. Pode ser milionário, cara, para ele, ótimo. Desde que você vá. Então o crente que era fervoroso, ele começa a ir no culto de domingo. E ele acha que está bom. Então começa a trabalhar muito, ele começa a ir para a ceia. Porque a ceia eu não posso perder. Né? Eu não vou deixar de comer, beber do sangue, comer do corpo. E aí o cara fica tão impregnado. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, gente. Eu tô há 15 anos, 15, 16 anos pregando isso aqui. E eu já vi muito isso aqui dentro, gente entrando, gente saindo. Tá tudo normal, tá tudo normal, tá tudo normal, tá tudo normal, tá tudo normal. Quando você vê, já foi. Já foi. Esfriamento. É isso que as hordas do inferno têm feito nesses dias, esfriar o povo de Deus. 2 Samuel 23. O texto que nós lemos, nós falamos de quem mesmo? Quem podia ter espada só? Saul e Jonatas. Ninguém pode ter espada, porque senão vocês vão ferir o inimigo. 2 Samuel 23. Qual foi o próximo rei de Israel mesmo, gente? Depois de Saul? Exato. Então diz assim, 2 Samuel, tá? 23, verso 8. A partir do verso 8, tá? Eu vou ler. Vai parecer que não tem nada a ver. Depois eu explico e a gente ora, tá bom? Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquimonita, líder dos 3. Isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, preste atenção nessa parte do versículo, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos,
numa só batalha. A NVT traz assim, tá? Algumas versões mais perto do original falam que com um único golpe. Eu não sei como é que ele fez isso, tá? Talvez por isso que a NVT colocou dessa maneira, eu já não sei. O segundo, preste atenção, era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus. Opa! Lembra os filisteus que oprimiam e que não deixavam o povo hebreu ter espada, que só o rei e o filho poderiam ter? Nós estamos vendo os grandes feitos aqui dos valentes de Davi. Está dizendo assim, os filisteus, eles enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher despojos. Aqui é uma situação, por isso que esses valentes são colocados nessa galeria, tá? Davi está mencionando eles aqui na sua velhice. Dizendo assim, ó, o primeiro matou 800 com uma lança. O segundo aqui, mais importante da minha galera, o exército inteiro fugiu. Ele não recuou na linha de combate, ele ficou. Ele derrotou os filisteus naquele dia com a sua espada, a ponto do exército nosso só voltar, sabe para quê? Para pegar a recompensa da guerra. E o texto continua dizendo o seguinte: depois dele vinha Samá, filho de Agé e de Arar. Certa ocasião os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo o Senhor lhe deu grande vitória. João, por que você está dizendo isso? Porque assim como Davi na sua velhice está listando aqui, Davi tinha um grupo de elite, tá? Eram de pelo menos 37 homens. Desses homens, tinham 3 que se destacavam, que eram esses 3 que nós lemos aqui, por causa dos seus grandes feitos. Nós precisamos, diante do Senhor, ser considerados como esses valentes. Num tempo em que o exército do Senhor tem recuado, tem fugido das batalhas diante do inimigo, nós precisamos manusear bem. Quem sabe matar 800 inimigos numa batalha só, ou num desferir de lança só. Quem sabe desbaratar exércitos inteiros. Foi isso que Davi disse: com meu Deus eu desbarato exércitos inteiros por causa da sua presença comigo. Nós precisamos ser esse povo achado pelos olhos do Senhor como valentes aqui na terra. Valentes aqui na terra. Nós precisamos ser tão habilidosos com a arma de ataque que Deus tem nos dado, queridos, a ponto de trazer um estrago no inimigo, a ponto de ferir o império das trevas. João, eu tenho dificuldade com isso porque vem a retaliação, vem não sei o que, vem não sei o que, vem não sei o que lá outro. Queridos, eu nem sei o que te dizer. O que eu posso assim te colocar como experiência própria é o seguinte: chega um ponto na vida que você é um covarde ou você é um valente de guerra. Ponto. Vai ter retaliação? Pode ser que tenha. E daí? Pior de tudo é passar uma vida inteira, 80, 90 anos, vendo o inimigo dar tapa na cara, fala assim: vai idiota, pá! E vai lá, domingo eu vou lá buscar minha bênção na igreja. Pá! Vai lá, trouxa. Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Quem sabe se... A gente usa, crente usa muito isso, tá? Crentices. Se o Senhor quiser... Deus quer, queridos. Deus quer que nós nos posicionemos como filhos, como valentes do Senhor. Deus quer. A gente aqui não está querendo. A gente não quer manusear a espada e desferir golpes no inimigo e tá na batalha sangrenta. A gente não quer. A gente tem medo. Está em risco a nossa saúde, está em risco as retaliações, está em risco os nossos filhos, está em risco. Mas e daí? Já está em risco. Já está em risco. O que nós temos a perder? Vamos orar. Nós vamos pedir hoje, parece papo de doido, tá? Mas vou pedir hoje que em nome de Jesus, no reino do Espírito, cada um de nós aqui, tem uns que vão receber umas adagas, é uma espada um pouco menor, tá? Não sei porquê, eu estou aprendendo muita coisa ainda. Tem outros que vão receber espada de guerreiro. É por causa do nível da tua maturidade. Mas não fica triste, tá? Você pode desenvolver maturidade e ganhar umas armas mais legais. Gente, isso é sério, então não estou brincando, não estou fazendo piada não. Eu só estou tentando aqui comunicar o que Deus está falando.
Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, desperta um povo, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender a mensagem que vem dos céus, Deus, do seu coração. Não é sobre mim, Senhor Deus. Se as pessoas aqui nem gostam da maneira como eu comunico de mim, não tem problema, Deus. Eu me conformo, Deus, com isso. Eu não preciso ser aceito, Senhor. Eu só preciso que os filhos entendam, Senhor Deus, a sua posição de filhos, não de escravos, Senhor Deus. São filhos, são guerreiros valentes do Senhor. O Senhor nos deu, Pai, um armamento, Pai, que se fosse nos dias de hoje, são bombas de hidrogênio, Deus. Mas a gente está parecendo meio bobão, não está sabendo onde apertar, Deus, para funcionar o negócio. Deus, é tão simples, Senhor Deus. É só declarar a sua palavra, Senhor Deus. E o Senhor vai nos levar a níveis de intimidade, a níveis mais profundos nessa batalha contra o inimigo, Senhor. É só se posicionar pelo que é certo e não pelo que parece bonito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. O Senhor que é o Senhor dos exércitos, Pai. O Senhor que em Jeremias é visto como poderoso guerreiro, Pai. O Senhor que é aquele, Senhor Deus, cujo trono saem relâmpagos, vozes e trovões, Senhor Deus, e abalam a terra, Senhor. O Senhor poderia, num estalar de dedos, soberano Senhor, resolver a situação do globo terrestre agora, Senhor. Pai, mas o Senhor tem prazer em ver os filhos guerrear, Pai. O Senhor tem prazer, Deus, em ver uma igreja triunfante, Senhor Deus. Formidável como um exército de bandeiras, Senhor Deus. O Senhor, seria muito fácil para o Senhor, Pai, que é o verbo, que é o logos de Deus, ecoar da eternidade, e fazer um kairos aqui agora no cronos, Senhor Deus, e dizer, está feito, e resolver todo o problema, Deus, da humanidade, Jesus, e mandar aqueles que estão sem o sangue de Cristo para o inferno, e aqueles que estão selados pelo Espírito ao céu, e resolver, Deus. Mas o Senhor tem sido longânimo, Pai, ao longo dos séculos com a sua igreja, Senhor Deus, ensinando um povo que sabe combater o bom combate, Senhor Deus, que sabe manusear, Deus, as armas do Espírito, Senhor Deus. Pai, não é sobre um pastor, não é sobre uma denominação, não é sobre uma igreja, não é sobre a gente, Senhor Deus, ter patentes e se achar melhor que o outro. Nós somos um único exército, Senhor Deus. Deus, que o Senhor restaure aqui a identidade de filhos, Senhor Deus, que pessoas aqui que estão, Senhor Deus, marcadas pelo desânimo, marcadas pela incredulidade, Senhor Deus, na alma, achando que não tem nada a ver, Deus. Pode ser, Senhor Deus, que aqueles que vão descer ao Hades, Senhor Deus, quando se depararem com os portões do inferno, vai estar escrito, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É por aqui mesmo, não tem nada a ver, pode entrar. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, porque a Tua palavra aponta numa direção contrária. A Tua palavra diz que as portas do Hades, as portas do Hades que não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, porque é uma igreja que ataca, que avança, é uma igreja, Senhor Deus, que sabe lutar o bom combate, Senhor Deus, que declara a palavra, Senhor, a palavra, Senhor Deus, a palavra que é vida, Senhor Deus, a palavra que liberta, é a palavra, Senhor Deus. Não importa o que vai acontecer com a gente, mas a palavra, Senhor Deus, como Paulo diz, eu estou encarcerado, mas a palavra está livre, ela alcança os seus objetivos, ela não está aprisionada, a palavra está livre, ela é poder de Deus para os que creem, ela é salvação para todo homem, para todo mortal na terra. Deus nos ajuda, Senhor Deus, a começar simples, a começar na nossa própria vida, a começar na nossa casa, Senhor Deus, onde ninguém está vendo, a declarar a palavra, Senhor Deus, a orar a palavra. Faz isso nas nossas igrejas, Senhor Deus, faz isso na nossa nação, Senhor Deus, independente, Deus, das nossas linhas teológicas, isso pouco importa, Senhor Deus, mas que a palavra seja declarada, Senhor Deus, porque ela é a unção de Deus, é o poder de Deus, que realmente quebra as amarras, quebra as correntes, destrói, Senhor Deus, os encarcerados, aqueles que estão encarcerados, Deus, em nome de Jesus, que a palavra liberte, Senhor.
Nos ajuda, Senhor Deus, a manusear bem, Senhor Deus, a nossa espada, a palavra do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, isso que foi gerado no reino do Espírito agora, Senhor Deus, que cada guerreiro, cada guerreira aqui, cada valente do Senhor, Pai, que entendeu, Senhor, que o Senhor pegue, Deus, esses instrumentos, espadas de fogo, Senhor Deus, instrumentos cortantes, Senhor Deus, não vão ferir pessoas, vão ferir, Senhor Deus, o maligno, vão ferir o reino das trevas. Não é contra não é contra os mortais, não é contra a carne e sangue, Senhor Deus, é contra os principados e os poderes, Deus, desse mundo invisível. Que o Senhor agora, Deus, equipe a sua igreja, coloca isso, Deus, na mão aqui de cada valente, Senhor Deus, de cada guerreira, Senhor. Se o nível, Deus, de sensatez ainda está grande, Deus, na vida dessas pessoas, e elas são tomadas por incredulidade, que elas possam, Senhor Deus, no seu dia a dia perceber, Deus, assim como um celular vibra no bolso, elas possam perceber um leve formigamento no corpo físico, Senhor Deus, em momentos em que o Senhor está pedindo, use a arma de ataque, use a sua espada, fira o inimigo, de uma maneira, Senhor Deus, muito, muito cautelosa e muito dócil, Senhor Deus. Faça isso, Espírito Santo, que a mão possa, Senhor Deus, ter aquele leve formigamento, que não é o formigamento, Deus, causado por nervos, dizendo, manuseie a espada, use a espada contra o seu inimigo, construa sobre a rocha, use na sua casa, declare na sua casa. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, que o Senhor dê maturidade aqui, Senhor Deus, a muitos que estão crescendo, Senhor Deus, em maturidade, que eles possam ver, Deus, essas armas, essas armas, Deus, serem trocadas, sendo substituídas, Deus, por armas que não destroem só, Deus, aqueles demônios, Deus, aqueles espíritos que são infantaria, Senhor Deus, mas que eles comecem a agredir os príncipes, Senhor Deus, os chefes, porque quando a gente derruba o chefe, Senhor Deus, os demais têm que se submeter, Senhor. Nos ajuda, Deus, nessas batalhas, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, seja exaltado, Senhor Deus, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que você manuseie a sua arma de ataque. Eu sei que é papo de doido, tá? Mas pela fé, faça isso. Você vai ver situações sendo mudadas. Não precisa nem contar para ninguém. Você tem vergonha de passar vergonha porque, né? Vai que o pastor falou um negócio lá que eu vou passar vergonha. Faz em casa, sem ninguém ver. E eu te desafio, vai que dá certo. Vai que haja paz no lar, não é? Vai com uma unção nova, tome ali o seu ambiente. Um ambiente de trabalho. Vai que Deus abençoe, tá, gente? Beijo no coração. Vai na graça e na paz. E até amanhã. Amanhã é ceia do Senhor, hein?